Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao curso do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso encontro número 82. Vamos finalizar hoje o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. 16.8. Instruções dos Espíritos. Fenelon, Argel, 1860. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus envia às suas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do emprego que houver feito deles, em virtude do seu livre arbítrio. O mau emprego consiste em usá-los apenas para sua satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta um bem para os outros. O mérito é proporcional ao sacrifício que para tanto se impõe. A beneficência é apenas um dos modos de emprego da fortuna. Ela alivia a miséria atual, aplaca a fome, protege do frio e dá abrigo àquele que não o tem. No entanto, é um dever imperioso, igualmente meritório, e consiste em prevenir a miséria. É essa, sobretudo, a missão das grandes fortunas pelo trabalho em geral que podem proporcionar. Então, aqui nesse início de material, ele se refere a grandes fortunas, a tudo que ele relaciona àquela questão, aquele termo, os afortunados, né? Se você tem inteligência, se você tem carisma, se você tem simpatia, são as fortunas que você recebe nessa sua existência. A reflexão que a gente tem que fazer aqui é a seguinte: as coisas boas que chegam à nossa vida, quando a gente está imerso na culpa, no arrependimento, no sentimento de inferioridade, muitas vezes a gente chega até a afirmar que a gente não merece aquilo, a gente não consegue acessar todas essas virtudes que eu acabei de passar, porque o sentimento que a gente está vivenciando é algo um pouco abaixo, é uma energia muito inferior. Então a gente fica com medo. De repente, vamos supor, a gente consegue um emprego, mas por ter feito algo no passado, ou por ter vivenciado algumas situações do passado, a gente todos os dias vai para aquele trabalho com a sensação de, tá bom, tá, mas pelo menos será que isso vai continuar acontecendo? A pessoa pergunta no final do dia, como é que foi seu dia? Foi bom, mas não sei até quando. Porque sempre fica aquela sensação que em algum momento algo vai acontecer, que vai acabar com aquela alegria, com aquela felicidade, né? Será que eu mereço tudo isso? Por tudo que aconteceu, ou então por tudo que eu fiz? Pudessem elas tirar disso um proveito legítimo, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência e exalta a dignidade do homem, seguro de poder dizer que ele mesmo ganhou o próprio pão, enquanto que a esmola humilha e degrada. A riqueza concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar do seu redor. Então, a questão principal que ele coloca aqui é que a pessoa
não visualiza no quanto que ela poderia ajudar os outros. Mas quando eu falo de ajudar os outros, não é aquela coisa de subir em cima do prédio e ficar jogando um monte de dinheiro lá para baixo. É no sentido de produção de fato, entendeu? É de ação. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas? A partir do momento, por exemplo, que eu tenho condições e eu passo a gerar trabalho, gerar emprego, consequentemente, eu acabo evitando desgaste em casamentos, depressão, suicídio, enfim. Eu gero, além do emprego, uma expectativa de vida. É essa a ideia. Ó vós, ricos, que a empregardes segundo os desígnios do Senhor, tereis o coração como o primeiro a beneficiar-se nesta fonte benfanzeja. Tereis nessa vida as inefáveis alegrias da alma, em vez dos prazeres materiais do egoísta, que deixam um vazio no coração. Vosso nome será bendito na terra, e quando a deixardes, o soberano Senhor vos dirigirá as palavras da parábola dos talentos. Ó bom e fiel servo, entrai na alegria do Senhor. Nessa parábola, o servo que enterrou o dinheiro que lhe foi confiado não é a imagem dos avaros nas mãos de quem a riqueza é improdutiva? Se, entretanto, Jesus fala principalmente das esmolas, é que naquele tempo e no país em que vivia, ainda não se conheciam os trabalhos que as artes e a indústria desenvolveriam mais tarde, e nos quais a fortuna pode ser empregada utilmente para benefício geral. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, portanto, dai esmolas, quando necessário, mas o quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se vergonhar. É esse aí, é exatamente o conceito. Sabe aquela questão da parcimônia? O que que é a parcimônia? É a capacidade de olhar para uma situação e determinar qual o meio mais válido, qual o meio mais simples de lidar com ela. Parcimônia, né, por exemplo, vamos supor que você é um médico, neurologista, aí você vai explicar para uma pessoa, você está com problema na região occipital. Concorda que seria muito mais interessante você falar assim, você está com problema nessa região aí da nuca. Você pode falar occipital nos congressos que você participa junto a profissionais da sua área. Mas com aquela mulher simples que você foi atender, pode falar nuca. Então, a parcimônia reside no fato de você determinar que você trate uma situação de uma forma mais assertiva, entende? Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, 1863. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu auxílio para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores um dos outros, e somente com uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Aqui, Lacordaire traz uma reflexão metódica, né? Como fazer? Como será possível a regeneração? A regeneração somente será possível quando alcançarmos uma união sincera e fraternal
está aqui no texto, entre os espíritos e os encarnados. E como que a gente pode promover essa união sincera, se somos devedores? Como? Seja honesto com as pessoas. Como assim, Flávio? Seja honesto com as pessoas. Faça a tua parte enquanto utiliza esse corpo físico. Se alimente bem, durma direito, viva com as coisas que realmente precisa, viva e se relacione com aquilo que é positivo para você. Não fique se drogando, e tem muita coisa que você pode utilizar como droga nesse mundo, né? Se você faz coisas erradas, nesse contexto de auto-drogar-se, né? Você pode ter uma gastrite, dores de cabeça constantes, ou doenças mais graves, né? Porque você tem tudo isso. Já ouviram falar que a gente que cria a nossa própria doença? Leia um pouco mais sobre isso. É uma verdade absoluta. Vamos em frente. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso progresso moral e espiritual. Por causa desse desejo pela posse, destruís as vossas faculdades afetivas, dirigindo-as para as coisas materiais. Sede sinceros. A riqueza traz a felicidade, a riqueza traz a felicidade sem manchas? Quando os vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse buquê de flores, não há sempre um réptil oculto? Eu entendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, conquistou uma fortuna, prove uma satisfação bem justa, por sinal. Mas dessa satisfação, muito natural e aprovada por Deus, há um apego que absorve outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Há uma grande distância, igual à que vai da sorte da avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Então, aqui diz: não há problema, não há, em sentir satisfeito por uma fortuna aprovada por Deus. Não tem problema. Conseguiu uma promoção, ficou feliz, vai poder trocar de carro, não tem problema. Não há problema nenhum em ter dinheiro. Há problema, sabe em quê? Em não saber o que fazer dele ou utilizar ele para fins escusos, ou utilizar ele para prejudicar pessoas. A questão do ter o dinheiro não é um problema. A questão principal é a destinação. O que você está fazendo com isso que você conquistou? Quer a riqueza venha de vossa família, quer ela tenha sido ganha com o trabalho, há uma coisa que nunca deveis esquecer: tudo que vem de Deus, a ele retorna. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, assim como de todos os bens materiais. Sois administradores e não proprietários. Não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E ele vos empresta com a condição de que, ao menos, o supérfluo seja revertido àqueles que não têm o necessário. Um de vossos amigos vos empresta uma quantia. Por menos honestidade que tenhas, tereis escrúpulos de pagá-la e lhes ficareis agradecido. Aí está a posição de todo homem rico. Deus é
amigo celestial que vos emprestou a riqueza, pedindo apenas o amor e o reconhecimento, mas exige, por sua vez, que o rico dê aos pobres, pois são seus filhos tanto quanto ele. Já aconteceu comigo de uma pessoa que estava passando por extrema dificuldade, pediu ajuda no âmbito financeiro, propriamente dito, né? E aí eu não pude ajudar com o valor global que ela precisava, mas de alguma forma eu contribuí, né? O que que acontece? Essa pessoa ficou com um sentimento de gratidão que a todo momento, quando ela me encontrava, ela não sabia o que fazer. Ela ficava naquela, Flávio, pelo amor de Deus, o que que eu vou fazer para retribuir, né, o que você fez? Nossa, eu tô rezando a Deus, assim que eu puder, eu vou te devolver isso. E eu sabia, pelo amor de Deus, da condição dela. O que que eu respondi para ela? Falei, olha, o dia que você estiver bem, o dia que você estiver em condições, faça por alguém o que eu fiz por você. Não precisa me devolver. Você fazendo isso, agora eu falando com vocês aqui, você tendo essa postura, essa pessoa não vai ficar te devendo nada, entende? O que fica, fica o carinho, fica a gratidão, mas não fica aquele dever de retribuição, que é o que mais pesa, né? Principalmente quando a pessoa não tem a condição de retribuir. Então, o que que eu passo para essa pessoa? O que eu estou te dando foi o que eu recebi. A isso, o que que acontece? Eu liberto a pessoa. Agora, esta questão já ficou com ele. A corrente está na mão dele. Se ele deixar morrer essa corrente, aí o problema é dele. Você está entendendo? Mas ele não precisa me retribuir. Ele precisa, sim, caso tenha condição, de passar para frente, de tentar ajudar alguém. E é assim que a gente faz, é uma outra espécie de caridade. É aquela postura de sempre pensar no outro. É isso. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes, quando vos apegais desmedidamente a uma fortuna perecível e tão passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Esqueceis que pela riqueza fostes investidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os administradores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais apenas em proveito próprio o que vos foi confiado, além de administradores infiéis? Qual será o resultado desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, virá levantar o véu sobre o qual vos escondestes e vos forçará a prestar contas ao amigo que vos favoreceu e que nesse momento se reveste aos vossos olhos da toga de juiz. É uma mensagem forte, mas é uma mensagem justa, né? Causa e efeito. Em vão procurais na terra vos iludir colorindo com o nome da virtude o que normalmente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e prudência não passa de cupidez e avareza ou generosidade
o que não passa de prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se eximirá de fazer caridade, economizará, juntará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas é realmente esse o único objetivo que o orienta? Não seria muitas vezes uma desculpa para a própria consciência, para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Então, aqui é o que ele está dizendo: será que o indivíduo está realmente preocupado em deixar um futuro aos seus filhos? Ou ele, na verdade, está querendo acumular? Ou ele está com aquele sentimento de ambição desmedida? É para refletir, né? Admitindo, entretanto, que o amor paternal seja o único motivo, é suficiente para fazê-lo esquecer-se de vossos irmãos diante de Deus? Quando já tiver o supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo? Com isso, não lhe estará dando uma lição de egoísmo que lhe endurecerá o coração? Não será asfixiar, asfixiar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis muito enganados. Se credes com isso aumentar o afeto de vossos filhos por vós, ensinando-lhes a serem egoístas para com os outros, ensinai a eles, ensinai-lhes a sê-los para vós mesmos. Então, a questão aqui é a seguinte: nós não somos perfeitos. Isso todos nós sabemos, né? Então, é natural que a gente erre e aos poucos a gente vai melhorando. Mas eu não posso transformar esses erros num eterno martírio. A gente tem que sempre tentar, é o que a gente já falou muitas vezes aqui, tentar que o dia de hoje a gente seja um pouco melhor do que a gente foi ontem, mas não se martirizar pelos erros já cometidos, né? Quando um homem trabalhou muito e com o suor do seu rosto reuniu bens, costuma dizer que quando o dinheiro é ganho, se sabe melhor o valor dele. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, se esse homem que alega conhecer todo o valor do dinheiro fizer a caridade segundo os seus meios, terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora o cansaço do trabalho. Mas se ao contrário esse homem que se recorda de suas dores, seus esforços, se fizer egoísta, duro em relação aos pobres, será bem mais culpado que os outros, pois quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais devemos ser levados a socorrer os outros. Infelizmente, há sempre no homem um sentimento tão forte quanto o apego à fortuna, o orgulho. Então, sintetizando isso aqui, o que é dito que a pessoa tem que tomar muito cuidado para não se perder na vida em função do orgulho. Uma coisa é a pessoa nascer rica e ter que trabalhar uma postura de superioridade em relação aos demais. A outra coisa é a pessoa que nasce pobre, fica rica e passa a ser arrogante, pisando nas pessoas menos favorecidas, se sentindo o rei da cocada preta, né? Como dizem, né? Aí sim é algo bem pior, pois, como ele diz, será bem mais culpado que os outros. Deixa eu achar aqui. Mas se ao contrário, esse homem que se recorda de suas dores, seus esforços, se fizer egoísta, duro em relação aos pobres, será bem mais culpado que os outros, pois quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas na miséria, mais devemos ser levados a socorrer os outros.
Vamos em frente. Não é raro ver o novo rico aturdir o infeliz que implora a sua assistência, como a história de seus trabalhos e das suas habilidades. Em vez de ajudá-lo, acabando por dizer-lhe: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna, somente a ele cabe todo o mérito. O seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Ele não entende que, com toda a sua inteligência e capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Tá claro isso aqui, né? A interpretação é que a justiça divina em relação à postura que temos em relação ao próximo. Mais uma vez, a aplicação da lei da causa e efeito. A mensagem é: tudo que nós fazemos é do nosso mérito, mas também vem de Deus. Ou seja, tudo que eu conquisto, dinheiro, conhecimento, fica armazenado, não apenas no hoje, mas para as próximas existências. Então, a inteligência que tenho hoje não existe porque Deus colocou em mim, mas vem da justiça que não me permitiu perder pelo esforço em abrir os livros, em ler, enfim. Deus está conosco até na iniciativa, na determinação, na disciplina de buscar essas conquistas. Esbanjar a sua fortuna não é desprendimento aos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem que administra os bens que possui não tem o direito de dilapidá-los, nem de confiscá-los em benefício próprio. A prodigalidade não é generosidade, é muitas vezes uma forma de egoísmo. Quem joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna em seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em saber perder sem se lamentar, se convir a Deus retirá-la. Se por imprevistos reveses vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Deixa eu tomar uma água. Então, o desapego não é sair jogando fora o seu dinheiro. O desapego é justamente não estar preso a ele emocionalmente, certo? Sede, pois, submissos. Tende fé naquele que, tendo dado e tirado, pode também devolver-nos. Resisti com coragem ao abatimento e ao desespero que paralisam as nossas forças. Não vos esqueçais jamais de que, quando Deus vos aplicar uma prova, ao seu lado é colocado também uma consolação. Pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desligar-vos deles. Quanto menor for o valor dado a uma coisa, menos sensíveis somos à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que vê apenas o momento presente. Aquele que se desapega é como um adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador. Meu reino não é deste mundo. Interessante, né? O homem, onde que está aqui? O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que vê apenas o momento presente, né? Ele não entende que existe algo além disso, que existe algo de real valor além desse cenário que ele vive. Os olhos dele só estão em cima das conquistas, né? De comprar, de adquirir cada vez mais bens aqui na Terra.
O Senhor não ordena que vos despojemos do que possuímos para nos reduzir à mendicância voluntária, pois então nos tornaríamos uma carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal o desapego aos bens terrenos. É um egoísmo de outros gêneros, pois significa fugir à responsabilidade que a riqueza dá àquele que a possui. Deus a dá àquele que melhor lhe parece poder administrá-la em proveito dos outros. Vou ler novamente que não ficou legal essa frase. Deus a dá àquele que melhor lhe parece poder administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão, missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus a concede, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente, quando a recebemos, saber sacrificá-la quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que aquele que possui o que chamamos no mundo de boa fortuna, diga a si mesmo: Meu Deus, enviaste-me um novo encargo. Dai-me a força para desempenhá-lo segundo a vossa santa vontade. Então é isso, não é jogar fora para se tornar um mendigo. Esse desapego não é jogar tudo no lixo, é utilizar o que você tem para o bem, direcionando para o crescimento espiritual. É isso, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos quanto ao desapego aos bens terrenos. Finalizo dizendo: aprendei a vós contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que esses bens vos foram confiados e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais administradores infiéis, servindo-vos da riqueza para a satisfação de vosso orgulho e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor aqueles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo apenas. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres quita a dívida contraída com Deus. Forte, né? Se eu sou pobre, se eu sou pobre, eu não devo invejar o rico, porque não é a riqueza material que traz a felicidade. Ela dá, claro, obviamente, ela dá o conforto. Na verdade, ela aumenta as minhas possibilidades, mas não necessariamente me faz feliz. Deixa eu pegar uma parte aqui. Se sois ricos, não vos esqueçais de que esses bens foram confiados a você e que deveis justificar o seu emprego como numa prestação de contas de tutela. Não sejais administradores infiéis, servindo da riqueza para a satisfação de vosso orgulho e de vossa sensualidade. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir. Então, o resumo disso aqui é que se você fizer o bem com pouco, de coração, e mostrar realmente que você é uma pessoa que se preocupa com o outro, o dinheiro vai chegar até você naturalmente, porque você se torna um farol em meio à escuridão. Aí, para finalizar, numa mensagem de São Luís, Paris, 1860. O princípio segundo o qual o homem é simplesmente um administrador da fortuna que Deus lhe permite usufruir durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens que usufruiu durante a vida, pois a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes possam usufruí-lo. É assim que se vê ruírem fortunas que pareciam solidamente firmadas. A vontade do homem em manter a sua fortuna para os descendentes é dessa forma impotente.
o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, já que Deus o retirará quando julgar conveniente. Então, São Luís aqui esclarece uma questão simples. Você não é obrigado a jogar fora a sua fortuna. Você tem o direito de dar a sua herança para seus filhos, netos, bisnetos, né? Por quê? Se ela continuar na família, é porque faz sentido para que Deus necessita que aquela situação continue. Mas pode acontecer que esse dinheiro não fique. De tantos exemplos que já foram colocados aqui, isso está relacionado também à vontade de Deus. Então, em outras palavras, né? O que esse capítulo fecha é que esse dinheiro está aí, indo de mão em mão, a inteligência está aí, indo de mão em mão. Quanto mais honesto, quanto mais correto você for, maiores serão as chances de que o teu espiritual atraia melhores oportunidades de dinheiro, pois haverá uma confiança que você poderá dar um melhor direcionamento a tudo isso que você está recebendo. É isso. Meus amigos, finalizamos o capítulo 16. Na próxima semana iniciaremos o capítulo 17, Sede Perfeitos, primeira parte. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima semana.